pessoal, tudo bem? Quando a gravidez chega ao seu tempo previsto, que é cerca de 38 semanas e meia, é hora do bebê nascer. Então, nós temos o parto, que também é conhecido como nascimento, e isso ocorre com cerca de aproximadamente uma semana dentro da data prevista. Então, a data prevista é de aproximadamente 38 semanas e meia. Então, a data prevista vai se aproximando, e isso significa que muitas mudanças fisiológicas foram acontecendo com a mãe para prepará-la para dar à luz ao seu bebê. Por exemplo, os níveis de progesterona começaram a cair um pouco por volta de 37 semanas. Ou seja, os níveis de progesterona eles aumentaram bastante e depois foram caindo, porque, lembre-se, nós temos progesterona para relaxar o músculo liso do útero. E isso impede ele de contrair e expulsar o bebê antes da sua data prevista. Então, o nível de progesterona começa a cair por volta de 37 semanas. Agora, o nível de estrogênio ele fica bem alto e temos uma maior proporção de estrogênio para a progesterona. E isso faz com que o músculo uterino seja mais sensível a outros hormônios. E algumas mulheres sentem contrações fracas no final da gravidez devido à diminuição dos níveis de progesterona. Isso não significa que ela está realmente em trabalho de parto. O que eu quero dizer é que essas contrações elas são apenas devido aos níveis menores de progesterona. Isso é chamado de falsas contrações de trabalho de parto ou então contrações de Braxton Hicks. Bem, então vamos olhar no interior do pélvis da mãe e seu útero. Então, vou colocar uma imagem aqui. Então, esse daqui é o útero. Essa aqui é a placenta interior. E essa estrutura laranja aqui é chamada de saco amniótico. Agora, essa parte aqui é o colo do útero, só que normalmente é mais próximo, né? Então, deixa eu desenhar aqui que é mais próximo, mais ou menos assim. Mas eu vou apagar aqui só para você ter uma visão melhor. E esse osso aqui do lado direito e também esse osso do lado esquerdo são chamados de ossos do quadril ou então osso pélvico. Então, quando juntamos os dois, nós temos os ossos da pelvis. E esse aqui é um dos ossos da coxa da mãe ou então seu fêmur. E esse aqui é o canal vaginal, que é por onde o bebê nasce. Então, quando a mãe vai chegando perto da data prevista, o bebê começa a sair do útero. Ou seja, ele começa a cair porque ele está ficando mais pesado. E quando ele chega aqui perto do colo do útero, a mãe começa a ter contrações uterinas. E aí, ele começa a empurrar o colo do útero e isso estimula as contrações uterinas. Também tem uma dilatação do colo do útero, mais um afinamento. Então, vamos criar um pequeno mecanismo aqui para entender isso. Então, a queda de fetos no útero força o colo do útero e, com isso, a mulher tem contrações uterinas. E, com isso, a placenta ela começa a segregar um hormônio em alto nível que nós não tínhamos falado antes, que é a relaxina. Então, aqui eu posso colocar segrega relaxina. E esse é um hormônio que foi nomeado de acordo com o que ele faz. Ou seja, a relaxina ela faz com que esses ossos pélvicos eles se relaxem. Isso faz com que eles se desfaçam um pouco, relaxem um pouco. Isso para apoiar o útero em expansão. Agora, talvez mais importante que isso é que eles abrem a saída pélvica. E, com isso, solta a articulação da sínfise púbica entre os lados esquerdo e direito do pélvis, ou seja, junta a sínfise pubiana. E esses eventos de relaxamento eles são importantes por duas razões principais. A primeira é para acomodar o feto em crescimento um pouco melhor. E segundo, para facilitar um pouco para o bebê sair através dessa saída pélvica. Isso porque a saída pélvica agora está mais larga. Mas a relaxina ela ajuda ainda mais no parto. Ela também ajuda a dilatar o colo do útero durante o parto. Agora que nós já entendemos como o corpo da mãe funciona durante o trabalho de parto, vamos voltar de fato para o trabalho de parto, né?
e existem 3 etapas principais. Há a dilatação do colo do útero, a saída do bebê e a placenta. E o trabalho de parto pode levar de 7 a 20 horas, dependendo de quão rápido esses estágios acontecem. Agora, no trabalho de parto, eu vou colocar uma visão sagital aqui da mãe para você ver o que está acontecendo no interior dela. E nós vamos começar aqui com o primeiro estágio, que é o estágio de dilatação do colo do útero. Então, aqui nós temos o colo do útero, que ainda não está dilatado, e isso provavelmente vai atrapalhar este parto. E o que acontece? Que para um parto normal acontecer, o colo do útero ele tem que se dilatar aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, e isso é suficiente para que o corpo ou a cabeça do bebê possa se espremer e passar. Ok, então nós precisamos que o colo do útero se dilate, mas como nós podemos fazer isso? Existem algumas maneiras diferentes disso acontecer. Primeiro é que, nesse momento, nós temos uma grande concentração de ocitocina da hipófise posterior sendo liberada, e isso causa contrações uterinas. E estas contrações fazem com que a membrana que está cercando o feto libere outros hormônios. E esses hormônios são chamados de prostaglandinas, e eles amolecem o colo do útero e realmente causam mais contrações uterinas. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que nós temos grandes contrações que estão causando a liberação desses hormônios aqui. E isso causa contrações, que causa prostaglandinas, que causa contrações e assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais contrações acontecem, mais hormônios são liberados. E aí, isso se torna em o que chamamos de ciclo de feedback positivo. E aí as contrações vão ficando cada vez mais fortes. E, claro, nós devemos estar falando sobre a dilatação do colo do útero, mas aqui nós estamos falando da contração do colo do útero, e nós vamos ver como isso está relacionado. E o útero ele se contrai de uma maneira bastante interessante. Ou seja, os lados se contraem, o que puxa o colo do útero mais fino e faz com que ele se abra um pouco. As contrações também empurram o feto contra o colo do útero, que é uma espécie de gatilho que faz com que ele se dilate ainda mais, como nós já vimos no nosso mecanismo. Então, deixa eu colocar tudo isso aqui ao nosso mecanismo. Então, quando o colo do útero se dilata, esse pedaço de muco aqui, que nós chamamos de plug mucoso, preso na abertura do colo do útero para selar durante a gravidez, ou seja, isso aqui é expulso da vagina. E, claro, isso pode acontecer a qualquer momento, alguns dias do trabalho de parto real. Isso serve como um sinal de que o trabalho de parto está progredindo. Nós também temos esse saco membranoso aqui que envolve o feto, que nós chamamos de saco amniótico, e ele se rompe durante o parto e libera o líquido amniótico. E essa ruptura é o que nós ouvimos falar como a bolsa estourou. Isso se refere à bolsa amniótica arrebentando, e é o que eu desenhei na cor laranja. Agora, voltando para o colo do útero, uma vez que ele se move por volta de 4 centímetros, o corpo da mãe se move de uma fase chamada trabalho real para trabalho ativo. E nesse trabalho ativo, as contrações da mãe se tornam mais fortes e em intervalos de tempos menores. Isso porque agora o colo do útero se dilata para cerca de 10 centímetros. E, com isso, a mãe começa a ter o desejo de empurrar. E aí nós temos o início da segunda fase, que é a fase de saída do bebê. Então, o estágio de saída começa quando a cabeça fetal entra no canal do parto e termina quando ele nasce. E durante essa fase, o útero continua a contrair bastante para ajudar a empurrar o bebê para fora do corpo da mãe. E você pode até pensar que o canal do parto ele é um pouco pequeno para a cabeça do bebê. Ou você não está pensando nisso? Bem, o que acontece é que os ossos do crânio do recém-nascido realmente ainda não se fundiram.
Então, eles meio que se deslizam e isso é suficiente para comprimir o crânio do bebê. E isso faz com que ele passe pelo canal do parto. Agora, uma vez que a cabeça do bebê aparecer, ou seja, a cabeça ficar acessível, os profissionais da saúde começam a assistir esse parto. Ou seja, eles começam a virar o bebê para o lado para pegar o restante do corpo dele. Isso torna a saída mais fácil tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, observe essa imagem aqui, onde o bebê está aparecendo, ou seja, a cabeça está acessível. E uma vez que o bebê sai, o cordão umbilical que conecta o bebê à placenta é cortado. E aí o bebê fica limpo. Então, nós temos o nascimento. Então, já aconteceu essa etapa e também a segunda etapa. E a etapa final do trabalho de parto é a placenta e suas membranas associadas. E depois que o bebê é entregue, o útero continua a se contrair e, com isso, ele expulsa do corpo da mulher pela vagina a placenta. Então, a segunda parte é a entrega da placenta. Na verdade, é a placenta e membranas. E depois disso, o útero começa a se contrair para voltar ao seu tamanho normal. E essa contração é chamada de involução, onde o útero se contrai. E esta involução também permite que os outros órgãos da mãe retornem para os seus locais normais após a gravidez. E uma última coisa que eu tenho que falar é que, às vezes, a cabeça do bebê sai primeiro do colo do útero, e nós chamamos isso de apresentação de vértice. E, em menos de 5% dos partos, o bebê está orientado ao contrário, ou seja, com as suas regiões glúteas ou as suas pernas para saírem primeiro do colo do útero. E essa orientação é chamada de apresentação de culatra. Então, glúteos / pernas primeiro, nós temos a apresentação de culatra, e isso ocorre em menos de 5%. E, claro, isso traz mais riscos para a mãe e para o bebê. E quando isso acontece, os médicos optam por um parto chamado de cesariana. E isso faz fazer incisões embaixo do ventre e do útero para pegar o bebê desse jeito, ou seja, através da parede anterior da abdominopélvica. As cesarianas são um pouco mais arriscadas do que os partos normais. Isso em termos de risco para a mãe e para o bebê. E, por isso, a equipe médica só recomenda a cesariana quando os benefícios superam os riscos. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!